Ela foi vendida pelo próprio pai aos 16 anos em uma feira de noivas nos arredores de Sliven. Nunca mais voltou para casa. Por anos ninguém soube o que aconteceu com Veselina, até que uma gravação mudou tudo. Esta é uma história real inspirada nos bastidores do tráfico humano em vilarejos da Bulgária, onde meninas desaparecem em silêncio. E o mundo prefere não ver. Mas Veselina sobreviveu. E agora, ela é a voz de quem foi apagada. Assista até o fim para descobrir como ela virou o rosto da luta contra um dos crimes mais sombrios da Europa. Sliven amanhecia com o céu sempre pálido, como se até o sol tivesse medo de encarar o que acontecia ali. O vento frio descia pelas encostas dos Balcãs e passava rente às ruas de terra batida do vilarejo de Kaloyanovo, um lugar pequeno demais para esconder segredos tão grandes. Nesse vilarejo nascia e crescia Veselina, uma menina de olhos grandes demais para a sua idade e sonhos ainda maiores do que os olhos. Ela falava pouco, mas observava tudo. Cada gesto da mãe, cada silêncio do pai, cada troca de olhares entre os vizinhos. Era como se ela soubesse desde cedo que havia algo naquele lugar que não podia ser dito em voz alta. Aos 10 anos, Veselina já ajudava a mãe no pequeno jardim de hortaliças nos fundos da casa. Cuidava dos irmãos menores e entendia que meninas como ela não tinham muitos caminhos. Aos 12, escutou pela primeira vez, escondida atrás da porta da cozinha, o nome dela ser dito junto a palavras como dote, feira, negociação. A mãe chorava baixinho. O pai falava com a voz firme, como quem já havia decidido tudo há muito tempo. Mas foi aos 15 que ela viu, com os próprios olhos, um grupo de homens vestidos com ternos gastos e olhares opacos descerem de um carro preto estacionado no fim da rua. Não pareciam turistas. Não pareciam gente boa. E por algum motivo que ela ainda não compreendia, todos os adultos da vila os tratavam com um respeito estranho, quase um medo disfarçado de cortesia. Naquela noite, Veselina soube que algo estava prestes a mudar. A mãe evitava o olhar dela e o pai mal falou durante o jantar. O rádio velho sussurrava uma canção popular, enquanto as mãos dela tremiam levemente ao segurar a colher. Os irmãos menores brincavam no chão sem entender nada, mas ela sentia, como quem sente o cheiro de uma tempestade antes mesmo que o céu escureça. No dia seguinte, o pai acordou mais cedo que o normal e pediu que ela vestisse o vestido azul com flores brancas, o único que ainda parecia novo. Disse que iriam até a cidade para visitar parentes, mas ela sabia que não havia parentes em Sliven. E mesmo assim calou-se. Sentou no banco de trás do carro, com o coração disparado, olhando pela janela enquanto a paisagem conhecida desaparecia. Sliven era maior, mais barulhenta, mais confusa. O pai a levou até um mercado aberto, onde barracas vendiam de tudo: frutas, roupas, utensílios. Mas onde o que não era mostrado era o que mais importava. Perto do fim da feira, havia uma área mais reservada, onde apenas homens circulavam. Nenhuma mulher ria ali, nenhuma criança brincava. Havia olhares duros, negociações baixas e sorrisos frios. E foi ali que ela ouviu pela primeira vez a palavra que mudaria tudo: escolhida. Ela não compreendeu o que estava sendo dito, ou talvez compreendeu demais e preferiu fingir que não. O pai falava com um homem de bigode grosso, que segurava uma foto e apontava em sua direção. Houve troca de papéis, de palavras, e por fim, um simples aceno. O pai se virou, não disse nada, apenas caminhou para longe e nunca mais olhou para trás. Veselina ficou ali, parada, enquanto mãos que ela não conhecia seguravam seus ombros e a guiavam para dentro de uma van branca estacionada ao lado de uma das barracas. A porta se fechou com um som seco. O ar cheirava a gasolina e mofo. Dentro,
Havia outras meninas. 3. Nenhuma falava, nenhuma chorava. Apenas olhavam para frente como se já tivessem desistido de olhar para trás. A van andou por horas. Ninguém disse para onde estavam indo. Quando a noite caiu, o cansaço fez Veselina encostar a cabeça na lateral metálica da parede, e foi ali, entre o sono e o medo, que ela prometeu a si mesma. Se sobrevivesse, um dia contaria essa história. Mas ninguém nunca mais ouviu falar dela. Acordou com o sol batendo direto no rosto, mas não sabia onde estava. A van havia parado, e agora ela se encontrava num quarto com paredes descascadas e uma pequena janela com grades. Havia um beliche de ferro encostado na parede, um vaso sanitário sem tampa no canto e uma porta que só abria pelo lado de fora. Não havia espelho. Não havia relógio. Só o som abafado de passos no corredor e o choro contido de uma das meninas no quarto ao lado. Veselina ficou ali sentada, tentando lembrar do rosto do pai, do cheiro da cozinha da mãe, da sensação do vento nas encostas de Caloia Novo. Tudo parecia já ter acontecido há muito tempo, como um sonho vago que se desfaz assim que você acorda. A única certeza era que algo havia sido tirado dela, e que não voltaria. 3 dias se passaram sem que ninguém falasse com ela. Recebia comida por uma bandeja enfiada por baixo da porta. Sempre arroz branco, pão velho e água morna. Durante as madrugadas, ouvia vozes de homens discutindo em línguas que ela não reconhecia. Russo, albanês, algo misturado com búlgaro. E às vezes, sons abafados de portas batendo, gemidos, passos correndo. Ela não sabia se era dia ou noite quando a porta finalmente se abriu. 2 homens entraram. Um deles falava seu idioma, o outro apenas observava. Levanta, toma banho, vai sair. Veselina tentou perguntar onde estava, para onde iria. O homem não respondeu. Apenas entregou uma toalha fina e apontou para uma torneira no corredor. A água era fria como gelo, mas ela não reclamou. Estava suja, com os cabelos grudando no pescoço e a pele coberta de poeira e medo. Lavou o rosto como se tentasse acordar de um pesadelo. Mas o pesadelo era real. Foi levada até uma sala mal iluminada, onde outras 3 meninas estavam sendo maquiadas por uma mulher que falava romeno. A mulher era rápida, prática, impaciente. Passava batom como quem pinta uma parede. Arrumava os cabelos com força, ignorando a dor de quem estava ali. Ao final, jogava um vestido sobre cada uma. Nada combinava. As roupas eram curtas, com brilhos falsos e zíperes emperrados. Quando tentou cobrir os ombros, a mulher a empurrou de volta para a cadeira. "Mostra o que eles querem ver", disse num tom que Veselina entendeu perfeitamente. Naquela noite, ela foi levada até uma casa afastada, com luzes fortes e cortinas pesadas. Parecia um bordel improvisado. Havia música baixa, bebida na mesa e homens esperando. Os olhos de Veselina não piscavam. Ela olhava para o chão, para as próprias mãos, para qualquer lugar que não fosse os rostos deles. Foi colocada em uma sala junto a outras meninas. Um por um, os homens entravam. Escolhiam, saíam. Às vezes conversavam, às vezes não. Às vezes gritavam, às vezes riam. A cada porta que se abria, o coração dela parecia diminuir um pouco. Quando chegou sua vez, uma das mulheres que organizava o lugar a segurou firme pelo braço e sussurrou no ouvido: "Sorria e não olhe para trás." Ela foi levada para um quarto com uma cama estreita, lençóis manchados e um ventilador de teto que fazia mais barulho do que vento. O homem que a esperava era velho. Usava um terno branco e fumava devagar, como se estivesse ali apenas para testar os limites dela. Quando ela hesitou em entrar, ele levantou. Aproximou-se devagar, ergueu o queixo dela com um dedo e disse em um búlgaro arrastado: "Você é nova. Isso vale mais." Ela fechou os olhos e desejou que o corpo deixasse de existir, que fosse apenas vento, apenas ar. Mas quando a noite passou
E o homem saiu, ela ainda estava ali, partida, mas viva. Nos dias seguintes, o ciclo se repetiu. Sempre os mesmos rostos vazios, as mesmas mãos grossas, o mesmo som da porta trancando atrás dela. Não sabia o nome do lugar. Não sabia quanto tempo se passava. O mundo havia encolhido para o tamanho daquela cama, da porta trancada e dos passos no corredor. Até que, numa madrugada silenciosa, uma das meninas, Milena, de cabelos ruivos e olhos fundos, sussurrou uma frase enquanto ambas dividiam um pedaço de pão seco. Uma vez por ano, eles levam algumas meninas para fora. As que eles dizem que têm perfil. Para onde? Veselina perguntou. Milena apenas olhou pela pequena fresta da janela. Para onde ninguém volta. Na manhã seguinte, Veselina acordou com um barulho diferente. Passos mais apressados no corredor. Vozes discutindo em tom baixo, como se algo estivesse errado. Milena não estava mais na cama ao lado. A coberta, ainda quente, era a única pista de que ela havia sido levada durante a madrugada. O estômago de Veselina se revirou, não por fome, essa já era uma velha companheira, mas por um pressentimento pesado, úmido, como um cobertor molhado em cima do peito. Poucas horas depois, foi chamada para um teste. 2 mulheres a levaram para outra casa num bairro diferente. Lá dentro, tudo era mais silencioso. As paredes tinham quadros falsos de flores. O carpete era gasto, mas limpo. Havia uma mesa com 2 homens sentados. Um deles escrevia, o outro a observava. Ela foi orientada a ficar de pé, caminhar em linha reta, virar, sorrir. Eles não davam ordens como os outros, apenas observavam e tomavam notas. Um deles falava francês, o outro russo. Nenhum parecia notar que ela era humana. Depois, tiraram uma foto dela, uma única, com fundo branco, luz direta e a ordem seca, sem sorrir. Naquela noite, de volta ao quarto, Veselina viu outra menina entrar. Nova, assustada, os olhos vermelhos. Parecia ter no máximo 13 anos. Vestia um moletom infantil e tremia sem parar. Veselina tentou falar com ela, mas a menina só dizia o nome, Kátia. E depois, chorava. Durante a madrugada, enquanto o frio atravessava as janelas mal vedadas, Veselina abraçou Kátia como se fossem irmãs. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente do medo. Culpa. Por estar ali há mais tempo. Por talvez já estar endurecida demais para ainda sonhar. Na manhã seguinte, as 2 foram separadas. Kátia ficou no quarto. Veselina foi levada de novo à casa do teste. Mas agora havia mais pessoas. Mulheres de roupas justas, cabelos platinados, saltos altos. Uma delas falava italiano, outra grego. Elas analisavam as meninas como quem escolhe carne em um açougue. Tocavam nos braços, mandavam virar, andar, abaixar o olhar. Veselina sentia o rosto queimar. Mas não chorava mais. Algo dentro dela havia se fechado como uma porta sem chave. Mais tarde, ouviu um dos homens dizer: "Essa vai para Viena. Tem o perfil." Perfil. A mesma palavra dita semanas atrás. A palavra que roubava o nome, a história, a dignidade. Agora era apenas isso. Um perfil. Uma imagem. Um produto. Naquela noite, ela não voltou para o quarto de sempre. Foi colocada em um carro escuro, sem placas visíveis, e levada por uma estrada sem nome. As luzes da cidade iam ficando para trás. O silêncio do carro só era quebrado pelo som da respiração pesada do motorista e pelas lembranças martelando na mente dela. O rosto da mãe, os olhos do pai, a promessa que havia feito a si mesma. Foram horas de viagem até pararem em um posto de gasolina abandonado, onde trocaram de carro. Agora, ela estava com um homem de meia idade, bem vestido, que falava um búlgaro quase sem sotaque. Ele não sorriu,
Apenas disse: "A partir de agora você se chama Nadia, entendeu?" Ela não respondeu. Ele repetiu mais alto: "Nadia, esse é o seu nome. E você vai aprender a atender quando for chamada." Ela assentiu com a cabeça. Foi o bastante. O novo carro atravessou a fronteira com a Romênia durante a madrugada. Os guardas nem olharam para dentro. Havia dinheiro no painel, documentos falsos. Tudo pronto. Veselina percebeu com uma dor seca no peito que aquilo não era um crime isolado. Era um sistema, um mercado. E ela era apenas mais uma peça. Chegaram a Bucareste ao amanhecer. A cidade acordava em fumaça e buzinas. Mas o apartamento onde foi deixada era silencioso, decorado com móveis modernos e frios, como um cenário montado. Uma mulher a recebeu, cabelos negros, rosto marcado, batom vermelho. "Aqui é melhor que antes, Nadia", disse com um sorriso sem alma. "Aqui você vale mais." Nos dias seguintes aprendeu regras novas. Como falar, como andar, como sorrir. Era treinada para parecer refinada, para convencer, para vender um papel de luxo que encobria a mesma dor. A cada noite, um novo cliente. Muitos estrangeiros. Muitos homens que pagavam para esquecer que estavam destruindo alguém. Mas então, uma noite, ele apareceu. Não como cliente, não como algo esperado. Era um homem jovem, com olhos atentos e roupa simples. Parecia mais perdido do que ela. E quando a viu, não falou. Apenas estendeu a mão e disse: "Você não parece chamar Nadia." Ela congelou, e pela primeira vez em meses, alguém via Veselina. Ela não sabia como responder. As palavras pareciam trancadas em algum lugar tão profundo dentro dela que, ao tentar falar, os olhos simplesmente encheram de lágrimas. O homem à sua frente não desviou o olhar. Era como se a reconhecesse mesmo sem nunca tê-la visto antes. Havia algo na forma como ele a observava, não como mercadoria, mas como alguém que existia, que doía. "Meu nome é Emil", ele disse com a voz baixa, quase um sussurro. "Eu não vim aqui por isso." Ela não respondeu. Não podia. Qualquer frase poderia ser ouvida pelas paredes, as câmeras, os microfones escondidos. Ela sabia que aquele apartamento de luxo era só fachada. Tudo ali era vigiado. Ele então se aproximou e, discretamente, deslizou um pequeno bilhete por baixo da taça de vinho na mesa. "Eu volto amanhã", sussurrou. "Se você quiser sair, memorize esse número." Ela não tocou o papel na hora. Esperou ele sair. Esperou o silêncio voltar. Quando finalmente estava sozinha, leu o bilhete com o coração disparado. Era um número de telefone e uma única palavra escrita com letra firme: "Confie." Na manhã seguinte, ela fingiu normalidade. Foi ao curso de etiqueta, passou pelas sessões de maquiagem, decorou frases em alemão, italiano e inglês. Mas por dentro, algo havia mudado. Uma pequena faísca. Não era esperança ainda. Era outra coisa. Uma dúvida, uma rachadura. Naquela noite, ele voltou. Desta vez foi mais direto. Pegou a taça, a mesma de antes, e novamente deslizou algo por baixo. Um chip de telefone pré-pago. "Hoje à meia-noite. Se você conseguir sair, use isso. Vai ter um carro esperando atrás do prédio, na garagem do subsolo. Não diga nada a ninguém. Não hesite." Ela engoliu em seco. O medo era um nó no estômago. Mas havia algo nos olhos de Emil que parecia real. Vivo. Um fio de humanidade puxando-a de volta do abismo. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se no canto do quarto, ouvindo os sons da cidade abafados pela janela blindada. O relógio no criado mudo brilhava com números vermelhos que se arrastavam. Quando marcou 23h45, ela se levantou. Com passos leves, atravessou o corredor. Desceu as escadas de emergência, o coração batendo mais alto que os próprios pés. Cada degrau era um risco, cada ruído, uma sentença. Quando chegou à garagem, havia um carro velho parado no canto.
Emil estava ao volante, não disse nada. Só abriu a porta do passageiro. Ela entrou sem pensar. Quando o carro arrancou, sentiu o ar voltar aos pulmões como se estivesse renascendo. Dirigiram por quase 1 hora em silêncio. Saíram da cidade, pegaram uma estrada secundária, passaram por vilarejos escuros. Finalmente, chegaram a uma casa isolada no meio de uma plantação. Ele desligou o motor e a olhou. Aqui é seguro por agora, mas não por muito tempo. Eles vão procurar você. Quem são eles? Ela perguntou com a voz rouca, quase sem acreditar que estava falando. É uma rede. Bulgária, Romênia, Áustria, Alemanha. Mulheres são vendidas como se fossem nada, como se fossem números. Eu perdi minha irmã para isso. Eu estou tentando encontrar ela até hoje. Mas você ainda está viva. Ela tremia. Por quê? Perguntou. Por que me ajudar? Porque se ninguém fizer, ninguém volta. Ele a levou até um quarto simples. Cama de solteiro, cobertor grosso, travesseiro limpo. Não parecia um esconderijo, parecia um lar. Por uma noite, ela dormiu sem portas trancadas. Mas no amanhecer seguinte, o pesadelo voltou. A casa foi cercada por 3 carros pretos. Homens armados saíram, falando em diversas línguas, com rádios nas mãos e passos determinados. Emil tentou fugir pelos fundos, mas foi dominado. Ela correu para o mato, descalça, com o vento cortando os pés. Entrou numa plantação de girassóis secos e se arrastou por entre as folhas murchas. Os homens gritavam, cães latiam, mas ela não parava. Não podia. Quando finalmente alcançou a estrada de terra do outro lado, um caminhão velho passava. Sem pensar, correu para o meio da estrada, braços erguidos. O motorista freou no último segundo. "Você tá louca?" gritou em búlgaro. "Quer morrer?" Ela se jogou no chão, aos prantos. "Por favor, me leva daqui." O homem hesitou, olhou ao redor. Depois abriu a porta do carona. "Sobe, rápido." E ali, coberta de poeira e dor, Veselina fugiu pela segunda vez. Mas agora sabia. Eles estavam em todo lugar. E ela era uma testemunha viva do que ninguém quer que o mundo veja. O caminhoneiro se chamava Stefan. Era de Veliko Tarnovo e transportava sacos de cimento para vilarejos no norte da Bulgária. Tinha cerca de 50 anos, barba por fazer e um olhar que alternava entre desconfiança e compaixão. Durante os primeiros 20 minutos da viagem, não fez perguntas. Apenas dirigia com os olhos fixos na estrada, enquanto Veselina tremia ao seu lado, envolta no cobertor que ele havia jogado sobre seus ombros. Quando finalmente falou, a voz era baixa, quase como quem falava consigo mesmo. "Você fugiu de algum lugar muito sujo, não foi?" Ela hesitou, mas assentiu. "Não precisa me contar agora. Só quero saber se está machucada." "Não, fisicamente não." A voz dela era quase um sussurro. Stefan soltou um suspiro pesado. Pegou uma garrafa de água e estendeu. "Toma. Você tá parecendo um fantasma. Não sei o que fizeram com você, moça, mas se alguém aparecer perguntando, você é minha sobrinha. Tá entendendo?" Ela assentiu de novo. A palavra sobrinha soava estranha, mas segura. Durante horas, viajaram por estradas de terra, pequenas cidades, trechos quase intransitáveis. Stefan falava pouco, mas cuidava. Parou num posto antigo, comprou comida simples, pão, queijo, maçãs, e a deixou comer no banco do caminhão, enquanto observava os arredores com atenção. Não havia sinal de ninguém o seguindo, mas o silêncio de Veselina dizia mais que 1000 alertas. Ela sabia. Uma rede tão organizada não deixava pontas soltas. Na segunda noite, chegaram à casa da irmã de Stefan, uma mulher viúva que morava com 2 filhos em uma colina afastada. Ela se chamava Rada, e quando viu Veselina, entendeu tudo sem que fosse preciso dizer uma palavra. "Deixa ela ficar no quarto do Petar",
disse, referindo-se ao filho que estava servindo no exército. Aqui ninguém vai mexer com ela. Durante os dias que se seguiram, Veselina começou a recuperar o mínimo de si mesma. Tomava banho quente, dormia em lençóis limpos, comia alimentos frescos, mas ainda tinha medo do escuro. Ainda acordava no meio da noite com o som de portas batendo, mesmo que só existissem em sua memória. Aos poucos, Hada conseguiu fazer com que ela falasse. Não os detalhes, mas o suficiente para entender que a menina havia sido levada, vendida, transformada em uma sombra. Stefan decidiu ir até a polícia da região. Levou uma cópia da foto que Veselina ainda guardava na memória. A imagem do carro preto, do rosto do primeiro homem que a comprou, do nome da mulher que organizava os testes. Mas o que encontrou foi silêncio. Um policial olhou a ficha, reconheceu um nome e então, como num reflexo automático, disse: "Você está brincando com fogo, Stefan. Esquece isso." "É tráfico humano", gritou Stefan. "É uma menina de 16 anos. Ela foi vendida." O policial apenas baixou os olhos. "Você tem família? Eu também. Às vezes a gente precisa aceitar que certas coisas não vão mudar." Stefan voltou para casa transtornado. Trancou a porta. E pela primeira vez, contou tudo a Veselina. Disse que aquilo não era novo. Que por anos, garotas sumiam de vilas como a dela. Que o mercado de noivas era só a fachada. Por trás, estavam políticos, empresários, policiais, até diplomatas. Pessoas que nunca seriam presas, porque elas compravam o silêncio. "Mas eu não vou calar", disse ele encarando a menina com olhos firmes. "Eu vi minha irmã sumir assim. Eu não te deixo sumir também." "E o que vai fazer?" ela perguntou. "Gravar você. Contar a sua história. Mandar para fora, pro mundo ver. E se eles me acharem? Aí a gente já não tem mais nada a perder. Mas eles sim. Eles têm nome. Têm reputação. Você é uma ameaça porque ainda está viva, e isso assusta eles mais do que você imagina." Naquela noite, com a câmera de um celular velho apoiada sobre uma pilha de livros, Veselina contou. Não tudo, mas o bastante. Disse o nome do vilarejo, o nome do pai, do homem que a vendeu. Descreveu os carros, a casa, as viagens, as línguas. Disse que outras meninas estavam presas, que algumas eram ainda crianças, que ninguém saía. Stefan mandou o vídeo a uma jornalista de Sofia, uma mulher com fama de não ter medo. E então, esperaram. Durante 2 dias, silêncio. No terceiro, a jornalista respondeu. Disse que estava checando tudo, que era grave, que precisava confirmar, mas que não largaria o caso. Foi nesse mesmo dia que alguém apareceu na casa. Uma mulher, bem vestida, com um sotaque leve demais para alguém da região. Disse que estava procurando uma jovem desaparecida. Mostrou uma foto. Era Veselina, mas com outro nome, outra história. Ela fugiu de um hospital psiquiátrico. É perigosa. Estamos preocupados com a segurança dela. Stefan mentiu. Disse que não sabia de nada, que ali não morava ninguém. Mas naquela noite o medo voltou a bater forte. Eles sabiam. Hada passou a trancar as portas antes mesmo de escurecer. Stefan dormia com uma espingarda encostada atrás da cadeira da cozinha. A televisão ligada no volume baixo transmitia as mesmas notícias de sempre. Política, futebol, problemas econômicos, mas nenhuma palavra sobre garotas desaparecidas. Nenhuma reportagem, nenhuma voz gritando por justiça. Parecia que o mundo inteiro estava surdo. Veselina andava de um lado ao outro dentro de casa, roendo as unhas, com os olhos sempre espiando pela cortina da janela da frente. Já não sabia mais se queria ser ouvida ou desaparecer de vez. Era uma vítima, mas também uma ameaça viva para um sistema que vivia de silêncios. A cada noite, sem resposta da jornalista, o desespero crescia. Cada carro que passava devagar em frente à casa
Fazia o estômago dela virar do avesso. Na manhã do 5º dia, uma mensagem finalmente chegou. A jornalista, cujo nome era Nevena Dimitrova, confirmou parte do que Veselina contou. Tinha rastreado uma propriedade em Bucareste, falsa identidade usada por uma das mulheres citadas. 2 dos nomes dados por Veselina constavam em investigações antigas arquivadas. Havia algo, mas não o suficiente para prender ninguém. Ainda não. Eu preciso que você vá comigo a Sofia, disse Nevena por mensagem de voz. Tenho contatos na imprensa internacional. Se a sua história sair lá fora, alguém vai ser forçado a agir. Mas você precisa estar disposta a mostrar o rosto, a falar. Vai ser perigoso. Você topa? Ela não respondeu de imediato. Stefan a olhou por longos segundos. Hada apenas abaixou a cabeça. Era a escolha que ninguém deveria ter que fazer. E ainda assim, era dela. Eu topo, disse por fim. 2 dias depois, já disfarçada, com um novo corte de cabelo, roupas neutras e óculos escuros, Veselina embarcou num carro com Stefan em direção à capital. A estrada parecia mais longa do que antes. Cada posto policial era uma ameaça. Cada ultrapassagem, uma chance de serem vistos. Mas chegaram. Nevena os esperava em uma cafeteria discreta do centro. Era uma mulher na casa dos 40, com olhar rápido e voz firme. Levou-os imediatamente para uma casa segura. Não um hotel, não um escritório, mas um apartamento pequeno que usava apenas para encontros delicados. No caminho, explicou o plano. Uma gravação completa do relato de Veselina, com evidências cruzadas, documentos, registros. Depois, contato com ONGs internacionais. Se a história saísse nos canais certos, com o timing certo, poderia criar pressão. Talvez não mudasse o sistema, mas poderia salvar alguém. A gravação durou 3 horas. Veselina falou tudo. O nome do vilarejo, a venda, a viagem, a casa em Bucareste, o nome do homem que a chamava de Nádia, a mulher que escolhia as meninas, a sala branca, o perfil, a fuga, Emil, o esconderijo, os carros pretos, o interrogatório disfarçado de visita. E por fim, a fuga final até encontrar Stefan. Nevena ouviu tudo sem interromper. Apenas anotava. Ao final, apertou a mão dela com força. Agora você é perigosa. Mais do que nunca. Você não é só mais uma vítima, é uma testemunha. E testemunhas incomodam. A jornalista mandou o material para parceiros da França, Alemanha e Reino Unido. No dia seguinte, a história de Veselina já corria em sites de denúncia, em perfis anônimos no X, antigo Twitter, em postagens no Reddit. Ganhava nomes como A Noiva Desaparecida de Sliven ou A Garota com o Nome Roubado. Imagens reais de desaparecimentos anteriores começaram a surgir. Outros nomes, outros rostos, outras meninas. E foi aí que o terror verdadeiro começou. Naquela noite, o apartamento de Nevena foi invadido. Por sorte, estavam todos fora. Mas as câmeras foram destruídas, o computador central roubado, os HDs externos quebrados. O recado era claro: parem. Na mesma madrugada, o telefone de Stefan tocou. Uma voz masculina desconhecida disse apenas: não existe justiça para quem sobrevive, só silêncio. Depois disso, desligaram todas as luzes, trancaram tudo. Nevena decidiu levar Veselina até um abrigo gerido por uma organização internacional nos arredores de Sofia. Lá, poderia ficar por tempo indefinido, com identidade nova, longe da cidade. Mas a menina recusou. Eu não quero sumir de novo, disse. Eu sumi uma vez, e ninguém nunca mais ouviu falar de mim. Eu não quero que isso se repita. Mas eles vão atrás de você, retrucou Nevena. Você sabe o que esses homens são capazes de fazer. Eu sei. Mas eu também sei o que acontece quando ninguém fala, quando todo mundo cala. Eu sou só uma, mas tem outras. Eu preciso que elas vejam que é possível, nem que seja só por um instante. O silêncio que se seguiu foi de respeito.
Stefan olhou para ela como um pai. Rada, do outro lado da ligação, chorou. Nevena respirou fundo. Então vamos fazer isso do jeito mais barulhento possível. 2 dias depois, Veselina aparecia em rede internacional. Rosto coberto parcialmente, voz alterada, mas palavras reais, gritadas, vividas. E foi nesse dia que ela recebeu uma nova mensagem anônima. Dizia apenas: "Você não devia ter mostrado o rosto. A próxima será Kátia." Ao ler o nome de Kátia naquela mensagem, Veselina sentiu o mundo parar. O corpo ficou imóvel, mas por dentro, tudo gritava. A última vez que tinha visto a menina foi naquela madrugada fria, antes de serem separadas. Kátia tremia tanto que mal conseguia falar. Agora, ela era uma ameaça viva, um lembrete do que o sistema queria apagar. E estavam usando isso contra Veselina. "Eles estão com ela", murmurou, segurando o celular com tanta força que os dedos empalideceram. "Tem certeza?" perguntou Nevena, observando atentamente a tela. "Absoluta. Só alguém de dentro saberia o nome dela. E saberia que significa algo para mim." Stefan, ao fundo, cerrava os punhos, andando de um lado para o outro na pequena sala improvisada como centro de apoio. Nevena respirou fundo, pegou o telefone e ligou para uma das suas fontes. Alguém em Bucareste. Alguém que devia favores. Falou baixo, firme. Quando desligou, encarou Veselina com olhos duros. "Temos uma chance." Alguém que viu uma menina com o perfil da Kátia sendo levada para uma casa no bairro de Pípera, onde funcionava um antigo clube de membros privados. Fica nos arredores da cidade. O lugar está fechado oficialmente, mas na prática é usado como clube exclusivo para clientes internacionais. Um mercado de luxo. "Vamos para lá", disse Veselina sem hesitar. "Não é tão simples", rebateu Nevena. "Você agora é um rosto exposto. Eles vão te reconhecer. Não temos como entrar. Não sem arriscar tudo." "Então me use", respondeu Veselina com um tom que não deixava espaço para discussão. "Me coloquem de volta no mercado. Só por uma noite." Stefan se aproximou indignado. "Você tá maluca? Depois de tudo que passou, quer voltar lá?" "É a única forma. Eles me querem. Eu sou valiosa para eles. Se eu voltar, eles me levam direto. E se me levarem, talvez levem até ela." Nevena a encarou por longos segundos. Depois suspirou. "Vamos precisar de um plano. Muito mais do que só coragem." Durante as 48 horas seguintes, montaram uma operação clandestina. Nevena acionou contatos na imprensa internacional, ativistas de direitos humanos, hackers que rastreavam os sites da Dark Web, onde os nomes das meninas circulavam como produtos. E então, criaram uma isca. Com um perfil falso de comprador internacional, lançaram o boato de que Veselina, agora chamada apenas de Nádia, havia sido recuperada e estaria disponível para um evento privado. Preço elevado. Local a ser confirmado. Em menos de 6 horas, receberam 3 propostas diretas. Uma delas vinha de um endereço ligado ao mesmo círculo de tráfico em Bucareste. O convite era claro: trazer Nádia até Pípera, meia-noite discreta. Ela aceitou. No dia seguinte, Veselina foi preparada com a mesma frieza de antes. Maquiagem neutra, vestido curto, salto desconfortável. Mas por dentro, não era mais a mesma. Agora ela carregava dentro de si a história de todas que ficaram. A dor de Milena, o olhar perdido de Kátia. As vozes caladas que ela prometeu, mesmo sem palavras, que não deixaria serem esquecidas. O carro que a levou até o clube foi acompanhado por 3 veículos de jornalistas infiltrados. Drones foram posicionados. A operação era ilegal, perigosa, desesperada. Mas era tudo o que tinham. Ao entrar no lugar, o tempo pareceu retroceder. As luzes baixas, o cheiro de perfume barato, os risos abafados, os homens com olhares predadores. Tudo era igual, mas ela não era. Agora,
Cada passo dela era observado, gravado, monitorado. Um dos organizadores a reconheceu, sorria com cinismo. Nádia, você voltou. Sabíamos que era questão de tempo. Ela apenas abaixou os olhos como antes. Fingiu, mas observava tudo. E então, a viu. Kátia. Estava sentada num canto com os cabelos curtos, os olhos fundos demais para sua idade. Quando a viu, arregalou os olhos, mas não reagiu. Era como se já não soubesse mais como se mover. Veselina se aproximou com cuidado, tocou o braço da menina e sussurrou: sou eu. Vim por você. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o salão. É uma armadilha. As luzes se apagaram. Gritos, correria, tiros. Alguém havia descoberto. Alguém estava do outro lado das câmeras. Os dados haviam vazado. No caos, Veselina segurou a mão de Kátia e correu. Pelas escadas, pelos corredores, até o porão. Os gritos vinham de todos os lados. Homens armados procuravam alvos, mas elas corriam como quem já não tinha mais corpo, só impulso. No fundo do porão, uma janela estreita. Kátia hesitou, mas Veselina a empurrou com força. Vai. As duas se espremeram, rasgaram roupas, cortaram a pele. Mas saíram. Caíram numa viela escura atrás do clube. Um dos drones as localizou. Um dos jornalistas correu em sua direção. Estavam salvas. Mas quando olharam para trás, viram o lugar explodir em chamas. Não foi acidente. Alguém havia decidido que era melhor queimar tudo do que deixar provas. A fumaça subia negra contra o céu noturno e o cheiro de plástico queimado se misturava ao sangue seco nas mãos de Veselina. Ela abraçava Kátia com força, enquanto ambos os corpos tremiam, não só de frio ou dor, mas de algo mais profundo, o trauma de terem sobrevivido. Policiais chegaram minutos depois, mas não perguntaram nada. Jornalistas, escondidos até aquele momento, começaram a surgir. Nevena, com lágrimas nos olhos, correu e as envolveu num abraço. Vocês conseguiram. Vocês conseguiram. Naquela noite, imagens das duas correndo pelos becos foram transmitidas por agências internacionais. A explosão do clube em Pipera foi manchete. As gravações feitas pelos drones mostraram homens armados, meninas trancadas em salas, registros de documentos falsos espalhados no chão em meio aos destroços. Era o que o mundo precisava para olhar. E pela primeira vez, o mundo olhou. A Bulgária foi pressionada. A Romênia foi questionada. A União Europeia cobrada. O sistema não caiu, mas tremeu. Veselina e Kátia foram levadas para um abrigo protegido fora dos Balcãs. Identidades novas, nomes novos, promessas de que agora estariam seguras. Mas nenhuma delas queria esquecer. Nenhuma queria um nome que não fosse o seu. Nenhuma queria apagar a dor como se nunca tivesse acontecido. Eles ainda estão lá, disse Kátia, semanas depois. Outros lugares, outras meninas. Eles só mudam de cidade. Veselina sabia e por isso recusou o silêncio. Em uma entrevista exclusiva, dessa vez com o rosto visível, falou: meu nome é Veselina Georgieva. Fui vendida aos 16 anos por meu próprio pai. Fui traficada, torturada, apagada, mas sobrevivi. E enquanto eu viver, ninguém vai dizer que não sabia. O vídeo viralizou. Em menos de 12 horas, já era traduzido para mais de 15 idiomas. Embaixadas se pronunciaram. Organizações de direitos humanos exigiram investigações. Alguns rostos conhecidos do tráfico desapareceram. Outros foram presos. A maioria apenas trocou de cidade. Mas Veselina não parou. 2 anos depois, fundou uma ONG com o nome de Kátia. A missão era clara: resgatar meninas em situação de risco em vilarejos isolados, oferecer refúgio, apoio psicológico e, principalmente, visibilidade. A ONG cresceu rápido, financiada por doações de cidadãos comuns, celebridades indignadas e mães que perderam filhas
sem saber onde buscar. Sliven nunca mais foi a mesma. A feira onde Veselina foi escolhida foi fechada, mas outros mercados ainda existiam. E ela sabia disso, porque recebia todos os meses cartas, mensagens, bilhetes escondidos, nomes. Certa noite, já morando numa vila protegida nos arredores de Sófia, Veselina recebeu uma caixa sem remetente. Dentro havia apenas uma fotografia. 3 meninas, em uma sala branca, com fundo neutro, sem sorrir. No verso da foto, uma frase escrita à mão: "Essas ainda estão vivas." Ela olhou para Kátia, que já caminhava na direção da porta, sem precisar dizer nada. A dor ainda existia, o medo também. Mas agora havia algo mais forte: coragem. E pela primeira vez, o mundo ouviu falar dela. E continuaria ouvindo, porque ela não sumiu. Ela gritou por todas que não podiam mais gritar. Compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas souberem, menos meninas serão esquecidas. Se essa história te tocou, comente abaixo. Eu ouvi a voz da Veselina.